Bom, a gente continua falando sobre esse desastre em Brumadinho, uma das maiores tragédias da história brasileira, que vem completando hoje 5 anos e segue sem ninguém ser responsabilizado. A gente conversa agora com o deputado federal Pedro Aihara, e que na época integrava os bombeiros, era porta-voz dos bombeiros em Minas Gerais, concedeu inúmeras entrevistas aqui à Jovem Pan naquela oportunidade. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por estar aqui conosco nesse dia emblemático, infelizmente, né? Boa noite a todos os nossos espectadores. Justamente 5 anos se passaram desde aquele fatídico dia 25 de janeiro de 2019. Infelizmente, a gente não tem ninguém preso ainda e muito pouco sendo feito em relação à reparação e o sentimento de impunidade que está corroendo todas essas vítimas. Pois é, inclusive, deputado, a decisão que sai hoje também sobre a tragédia de Mariana, a decisão da Justiça, e é uma tragédia anterior à de Brumadinho. Brumadinho foi em 2019, a de Mariana foi em 2015. É um mau presságio? Na verdade, essa sinalização da Justiça em relação à Mariana que saiu hoje, ela é um bom precedente, porque existia uma série de manobras jurídicas que estavam sendo feitas pelas empresas controladoras, né, no caso, tanto a Samarco, quanto a BHT Billiton, quanto a Vale, no sentido de tentar deslegitimar esse pleito, no sentido de questionar os valores. Então, o posicionamento dessa vez da Justiça de primeira instância foi um posicionamento mais firme. O que é muito interessante a gente observar é que, se você lê na própria decisão que saiu hoje, em momento algum essas empresas, elas assumem a culpa, a responsabilidade por aquilo que elas fizeram. Em todos os termos, eles sempre colocam o seguinte: olha, a gente concorda em fazer a reparação, mas a gente não reconhece o nexo de causalidade, ou seja, a conjunção, né, entre o resultado, as mortes que aconteceram lá em Mariana e a atuação da empresa. E nesse sentido, o mais importante dessa decisão é que o juiz, ele destaca essa questão. Ora, se não há, né, se a própria empresa ela não está assumindo essa responsabilidade, isso por si só já caracteriza o dano moral e colocou, né, esse dano moral num valor bastante considerável. As negociações da repactuação, elas continuam, embora logicamente elas sejam fortemente afetadas por essa situação dessa decisão, mas a gente entende que é importante porque o judiciário, ele começa a passar uma mensagem realmente que essas manobras jurídicas que as empresas continuam tentando fazer com advogados caros, enquanto as reais vítimas elas são prejudicadas, que eventualmente isso não vai conseguir subsistir. Agora, qual que é a sensação do senhor de haver também uma decisão da Justiça como essa no caso de Brumadinho? Porque a gente vem acompanhando a demora sempre. Hoje, inclusive, houve um protesto de familiares das vítimas daquela região. Sim, eu estou aqui em Brasília agora, estive de manhã em Brumadinho acompanhando esse protesto e acho que não existe nada pior do que a morte ela ser repetida todos os dias. Quando a gente tem parentes que passaram pela perda de um ente querido naquele dia 25 de janeiro e 5 anos depois a gente não tem ninguém preso, é como se cada dia aquele parente, aquele ente querido morresse novamente. Eu converso muito, né, com as pessoas de Brumadinho, obviamente pelas relações que eu construí lá com vítimas, com parentes de vítimas, e todas elas dizem o seguinte: olha, o problema é que não ter ninguém preso faz com que eu perca a própria esperança, a própria crença na justiça. E aí a gente tem índices altíssimos de adoecimento mental, de outros problemas. Por isso que a gente tem feito um trabalho muito cuidadoso no sentido de sensibilizar todos os atores envolvidos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, as próprias empresas, para que a gente consiga trazer soluções céleres para isso. E aqui eu cito um último absurdo que vem acontecendo, porque o então presidente à época da Vale, o senhor Albert Schwarzman, ele entrou com habeas corpus para que ele sequer configure enquanto um dos réus do processo penal de Brumadinho. Isso quer dizer o quê para o nosso espectador? Que o então presidente da Vale, ele sequer ser processado. Ele acha que ele não tem, né, não reúne as condições para estar ali naquele papel de réu, sendo presidente da empresa. Esse habeas corpus ele começou a ser julgado pelo nosso Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Minas Gerais. Existiu o primeiro voto do relator e atualmente ele está impedido de vista. Mas a gente entende que um crime tão grave como esse não pode ficar impune, é nesse sentido, que a gente continua se manifestando, que a gente continua mobilizando, porque não dá para a gente
achar normal pessoas que contribuíram para a morte de 272 pessoas e ninguém até hoje está preso, ninguém está respondendo formalmente por isso. Deputado, eu lembro exatamente há um ano, o senhor concedeu uma entrevista e o senhor voltou a falar sobre a necessidade do Brasil investir em prevenção dessas tragédias, não só dessa questão das minas em Minas Gerais, mas também as tragédias por causa de chuva. A gente se lembra da região serrana do Rio de Janeiro em 2011. E eu pergunto para o senhor está agora no Congresso Nacional e justamente tenta essa missão para se elaborar leis para evitar esse tipo de coisa. Por que no Brasil é tão difícil de se prevenir essas tragédias? Eu acho que muito por causa do fenômeno político eleitoral. Infelizmente, o desastre, é triste dizer isso, mas é real, ele é lucrativo para muita gente. Lucrativo por quê? Porque tem muitas pessoas, muitos governantes, que eles preferem trabalhar naquela lógica assistencialista, de acontecer o desastre e a pessoa ir ali, entregar uma cesta básica, entregar um colchão, do que realmente investir para que isso jamais aconteça. Então, quando a gente tem um desastre, a gente tem uma comoção muito grande, a gente tem toda aquela sensibilização. Agora, o desastre que foi prevenido, as pessoas muitas vezes não têm essa percepção de risco. Então, o que a gente tenta fazer nesse momento, aqui no Congresso, eu estou participando de iniciativas importantes, como a Frente Parlamentar de Prevenção de Desastres, como a Comissão Externa de Fiscalização de Barragens, é trazer essa consciência de risco para a população e também para as políticas públicas. Agora a gente está entrando num período chuvoso e todos nós estamos acompanhando os efeitos aí deletérios da chuva, das enchentes, dos temporais. E é muito triste a gente pensar que a gente poderia ter evitado uma série de mortes se a gente tivesse pensado na política pública num período um pouco mais longo. A gente tem que fazer investimentos estruturais em contenção de encostas, nas nossas redes também fluviais, nas nossas águas também de chuvas. A gente tem que fazer toda essa estrutura, mas óbvio, isso necessita de uma visão de longo prazo, de investimentos estruturais e principalmente dessa consciência, para além de qualquer governo, ideologia, esse tipo de intervenção é um tipo de intervenção que é muito mais longo e ele precisa atravessar todos esses períodos. Então, o principal desafio na prevenção de desastres, de fato, é o desafio político, o desafio de amadurecimento que toda a nossa sociedade ela precisa passar para que a gente tenha escolhas mais assertivas em relação a isso. E só mais uma pergunta, a senhora acha que é preciso também alterar leis de punição a essas empresas? Muitas vezes são empresas multinacionais, né? Sim, isso é um ponto muito importante que você tocou. Infelizmente, um desastre como esse, ele ainda é lucrativo também para as empresas. A gente vê aí a própria Vale aí com lucro aí, na casa de além de 235 bilhões aí, e andando muito lenta em questão de reparação. Por quê? Porque as licenças de exploração de mineração, elas continuam válidas, elas não foram suspendidas, algo que poderia ter sido feito por processo administrativo. Penalmente também, a gente acabou de comentar sobre isso, do ponto de vista civil também a reparação em relação aos danos causados são fatores muito pequenos. Então, o que a gente pode realmente modificar essa realidade é também trazendo legislações mais rígidas. A gente tem, já no Congresso, propostas importantes tramitando, como a proposta do ecocídio, como a proposta da modificação da Lei de Crimes Ambientais. A gente já teve, inclusive, legislações importantes sendo aprovadas recentemente, só que lógico também que a gente enfrenta um lobby muito grande das empresas que muitas vezes articulam até de forma nefasta para que essas modificações legislativas elas não passem. Por isso que a gente também tem se articulado para fazer esse contrapeso, para fazer com que as punições sejam mais rígidas, porque no final não se trata de uma caça às bruxas, a gente não quer prejudicar nenhuma empresa, mas a gente quer que todo mundo tenha responsabilidade e respeito à vida. Então esses parâmetros têm que estar muito claros e a nossa preocupação no Congresso é a gente conseguir levar isso para frente e também sensibilizar os nossos colegas para que isso possa ser aproveitado. Nossa preocupação é sempre deixar a vida e a proteção da sociedade em primeiro lugar. Deputado Pedro Aihara, mais uma vez muito obrigado pela entrevista. A Jovem Pan, bom trabalho para o senhor, até a próxima. Obrigado, um grande abraço a todos.